Se vocês se consideram claustrofóbicos, ou ao menos se sentem desconfortáveis em estar em um ambiente fechado e escuro, eu aconselho a pular esse vídeo. Pois hoje eu vou apresentar para vocês algumas pessoas que foram enterradas vivas. Meu nome é Gabriel e esse é o Vale dos Mistérios. Alguns desses casos são apenas teorias, mas pelo menos um deles é real. E aconteceu em Dominica, um país localizado no Caribe. E é relativamente recente, aconteceu em 2011. Niurka Berenice Guzman era uma jovem dançarina que tinha apenas 23 anos quando foi encontrada morta em seu quarto. Os médicos disseram que ela foi vítima de um ataque cardíaco fulminante. E a família naturalmente a enterrou. Até que um colega do grupo de dança da garota teve um pressentimento forte de que na verdade a garota estaria viva, e insistiu para que a família conseguisse autorização para exumar e examinar o corpo. No dia 12 de julho de 2011, eles a desenterraram, e de fato ela estava morta. Só que não por um ataque cardíaco. Ela apresentava sinais claros de asfixia, ou seja, ela só veio a falecer de fato dentro do caixão. No final do século 1800, na cidade de Pikeville, no estado americano de Kentucky, morava Jacob Hatcher, que era um famoso comerciante da região. Ele era dono de vários imóveis. A família Hatcher era realmente muito bem sucedida. O homem tinha uma filha, que se chamava Octavia Smith Hatcher, que aos seus 20 anos, em 1891, teve um filho com seu esposo chamado Jim. Octavia colocou o nome da criança de Jacob, em homenagem a seu pai. Só que infelizmente a criança não resistiu e acabou falecendo após o parto. Pouco tempo depois, ainda no mesmo ano, a garota teve o azar de ter sido a primeira pessoa a contrair o que mais tarde vieram a chamar de doença do sono. Uma condição causada pela picada da mosca tsetse, nome engraçado, que deixa as pessoas em um estado de sono profundo, ou em coma. E como era uma doença totalmente nova, e naquela época a tecnologia não era tão avançada, e os médicos não tinham tanto conhecimento clínico para comprovar a morte dos seus pacientes, a garota foi dada como morta. Ela foi enterrada ao lado do túmulo do seu filho, e o seu marido fez até um monumento em sua homenagem. Mas logo mais casos semelhantes começaram a acontecer, e quando as pessoas começaram a acordar dos seus comas, a família de Octavia entrou em desespero. Será que eles enterraram a garota que ainda estava viva? A família teria então desenterrado a garota e encontrado o forro do caixão rasgado e a tampa arranhada. A jovem não estava mais viva, mas dava para perceber nitidamente a expressão de horror em seu rosto. Mas o estranho é que não há nenhum registro que comprove a veracidade dessa história. E o fato de um caso tão bizarro ter acontecido em uma família influente e famosa como a dos Hatcher não ter sido noticiada por nenhuma mídia faz a gente desconfiar de que tudo não se passa de uma lenda. Porém, o mais estranho ainda é que em 1939, quando seu marido estava doente, ele encomendou um caixão personalizado, com uma escotilha, e pediu para que ficasse em um mausoléu, pois isso facilitaria sua fuga caso ele fosse sepultado vivo. Gastar dinheiro com isso à toa é que não iria ser. E por esse motivo, muitas pessoas acreditam que a história é sim verdade. Mas como sempre, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O próximo caso é do youtuber Everson Zóio. Brincadeira. Ele realmente fez isso, mas foi por conta própria. O cara é meio maluco. Continuando. Dia 1º de outubro de 1992, faleceu o cantor brasileiro Aladdin, poucos meses antes de completar os seus 36 anos de idade. Laudos indicam que ele foi vítima de uma parada cardíaca, após passar por uma cirurgia odontológica. Só que até hoje, 30 anos após a sua morte, na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, correm boatos de que na verdade o cantor teria sido vítima de uma catalepsia, um estado raro que causa a paralisia do corpo e a diminuição dos batimentos cardíacos. O paciente pode ficar nessas condições por horas ou até mesmo dias. A história conta que em algum momento a família teve que exumar o corpo para fazer mudanças no cemitério, só que encontraram o corpo revirado de bruços, com farpas de madeira debaixo das suas unhas e a tampa do caixão arranhada. Só que a família não se pronuncia sobre isso, o que torna tudo mais fácil de acreditar.
Mas apesar dos moradores acreditarem que ele realmente tenha sido enterrado vivo, o administrador do Cemitério da Saudade diz que o túmulo nunca foi aberto. O médico neurologista Fábio Porto, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diz que acha difícil alguém ser enterrado vivo por catalepsia, pois mesmo com os batimentos reduzidos, os aparelhos médicos são capazes de detectar sinal, como por exemplo por meio do eletroencefalograma e eletrocardiograma, e que seria muito improvável um médico cometendo um erro daqueles, a não ser talvez em um passado muito distante, como por exemplo no século XIX, época em que se passou o relato anterior. E de acordo com um blog que eu encontrei enquanto pesquisava para montar esse roteiro, a família do cantor conseguiu remover alguns vídeos da internet que alimentavam esse boato. E que na verdade eles só foram de fato mexer no túmulo em 2017, quando tiveram que reorganizar para colocar seu pai que havia falecido, e alegaram que estava tudo em ordem, sem marcas de arranhões ou farpas debaixo das unhas. O artigo também conta que estava chovendo no dia do enterro de Aladim, e que tiveram que esperar até o próximo dia para dar seguimento. E se ele realmente estivesse sofrendo de catalepsia, muito provavelmente teria acordado antes do sepultamento. Em janeiro de 2018, em Riachão dos Neves, na Bahia, uma mulher de 37 anos, chamada Rosângela Almeida, faleceu por choque séptico, uma condição resultante de uma infecção bacteriana que se alastra pelo corpo todo e afeta vários órgãos. O enterro aconteceu no dia 29 de janeiro, e na semana que se seguia, pessoas que passaram por perto do local afirmaram ter ouvido barulhos vindo do túmulo. Uma mulher chamada Natalina Silva diz que ouviu várias batidas e 2 gemidos, e depois tudo ficou em silêncio. Ela achou que era obra de alguns garotos que sempre estavam no cemitério brincando. E depois de 11 dias, após a família ter ouvido tantos boatos, eles mesmos resolveram abrir o túmulo para verificar. A exumação atraiu mais de 500 pessoas, que tiraram fotos e gravaram vídeos. De acordo com a mãe de Rosângela, Dona Germana, os pregos do caixão estavam soltos e o corpo ainda estava quente e sem sinais de decomposição. Ela também estaria com o corpo revirado e com machucados nas mãos e na testa. Só que, de acordo com o delegado que investigou o caso, o irmão da mulher disse a ele que o corpo estava do jeito que havia sido deixado, e que na verdade sua mãe vinha sonhando há dias que a filha estava viva. Mas por que o corpo ainda parecia estar fresco mesmo após 11 dias? Isso deve-se ao formol que a mãe pagou para ser aplicado, prática utilizada para conservar o corpo para o velório e prevenir odores, além dos antibióticos que ela tomou enquanto estava internada e as condições climáticas terem contribuído para a conservação do corpo. E também, todos os protocolos padrões, como esperarem mais de 20 horas para sepultarem, foram seguidos. Não é nem preciso dizer que a violação de um túmulo por conta própria é crime. A mulher foi indiciada pela polícia, mas o caso foi arquivado, pois se tratava de um impulso ocasionado pelo abalo emocional da mãe. O site de notícias Correio conseguiu entrar em contato com a família, e uma das irmãs de Rosângela diz que a mãe, a Dona Germana, está pronta para pedir desculpas para o hospital por terem duvidado deles, e ter acreditado que eles tinham enterrado a mulher viva. Agora esse é um dos casos que eu mais gostei. Olha só. Rufina Cambaceres era filha de um famoso escritor argentino chamado de Eugênio Cambaceres, juntamente com a dançarina Luisa Bassetti. De boa família e com boa educação, Rufina morava em Buenos Aires, e desde muito cedo já falava 5 idiomas. Mas infelizmente, no dia 31 de maio de 1902, no dia de seu aniversário de 19 anos, a garota simplesmente caiu no chão. Médicos foram chamados, e 3 médicos que analisaram o corpo a declararam como morta, por uma parada cardíaca. A garota foi colocada em um caixão e selada em um mausoléu, em um dos cemitérios mais bonitos do mundo, onde só ficam as pessoas mais ricas e famosas da Argentina. Alguns dias após o seu funeral, o zelador estava andando pelo cemitério segurando seu lampião de querosene, quando avistou o caixão e parecia estar meio fora do lugar e com a tampa danificada. Por medo que tivessem roubado o caixão, pois ela foi enterrada com algumas de suas joias, ele foi verificar, e encontrou o corpo da garota com as mãos e o rosto machucado, por lutar tentando fugir do caixão.
Na verdade, a garota teria sido vítima de catalepsia e acabou morrendo por choque e exaustão. Agora a parte que eu gostei. Outra versão conta que ela conseguiu escapar, mas acabou morrendo de um ataque cardíaco no caminho para a saída do cemitério. Novamente, não há nada que comprove essa história, mas não dá para negar que é uma história muito interessante. E um fato verídico é que a estátua que está na porta do mausoléu foi encomendada pela sua mãe. E pode ser interpretado de várias formas interessantes, como por exemplo, a garota olhando para o mundo enquanto segura a porta do seu mausoléu, ou até mesmo finalmente ter conseguido escapar do seu túmulo. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.